É um privilégio, mais uma vez, chegar aqui, entre os irmãos, compartilhar a palavra de Deus. Eu ouvi falar que o pastor Paulo Fernando está pregando no livro de Apocalipse, E o pastor Pedro vai falar do livro de Daniel, Então esses dois livros são chaves. Se há um livro que é mais profético que qualquer outro no Novo Testamento, é o livro de Apocalipse. Se há um livro que precisem entender, para entender os tempos por vir, a escatologia, o que Deus tem planejado, a profecia para nós ainda, tem que entender o livro de Daniel do Antigo Testamento. Muitos negam, não entendem a importância desses dois livros. Então, sabendo disso, eu pensei, missões também tem uma base profética. Aí, isso é o tema que eu quero levar para frente nestas ocasiões que nós temos de compartilhar a palavra de Deus. Vamos ver se esse vai dar. Temos dois irmãos, não sei se vocês viram esse vídeo, estava correndo nos corredores de social, a mídia social. Não dá para ouvir, né? A maneira de... fez publicar. Em anexo, nós vamos enviar esse decreto-lei no governo, sim. E temos apenas 15 dias para parar as reuniões da igreja em todo o país. No momento que a igreja está crescendo, reconquistamos alguns locais de reuniões. Eu acho que não dá. Tínhamos perdido. Vamos parar, deixe-me explicar o que eles estão dizendo. Eles são pastores de igrejas lá de Angola. Falam português, mas... E o português dá para entender. Mas infelizmente não vai dar para vocês ouvirem essa assim. Mas estão rogando aos irmãos por suas orações. Pois o governo de Angola decidiu que se a igreja, se a sua igreja, onde você frequenta, não pode conseguir 100 mil assinaturas, você não é igreja. Você não pode funcionar como igreja. E deram 30 dias para conseguir isso. Eles não querem. Não querem. Isso é a perseguição oficial do governo de Angola para nossos irmãos lá. É difícil. Pode ser que, eu tenho a impressão que esse já faz alguns meses, mas eu vi de novo rodando. Há perseguição dos que levam o Evangelho, que pregam o Evangelho. Nós ouvimos, eu sei que no Brasil nós lembramos um dia da igreja perseguida, uma oração, numa data específica. Mas todos os domingos há irmãos, pregadores, mensageiros, missionários no mundo inteiro, em lugares específicos, China, Coreia do Norte, Paquistão, a Índia, onde há perseguição. Há perseguição. E nós precisamos de entender que Jesus já viu isso. Ele previu isso. Ele até profetizou que seus discípulos iam enfrentar essa perseguição. E ele tinha uma mensagem para eles. Posso? Não que eu quero cantar. Só essa primeira estrofe que mostra o que nós queremos ter em termos de sentimentos. Importará ao Senhor Jesus que eu viva no mundo a ter o meu coração cheio de aflição. Sentirá meu triste viver. Ó sim, eu sei, Jesus bem vê o que eu estou a sofrer. Em cruel peleja, pavor, inveja, Jesus me quer
valer. Jesus importa. Quando nós enfrentamos, eu sei que nessa igreja, se nós procuramos na história dessa igreja, como é que essa igreja começou? Com um missionário americano que chegou aqui, havia perseguição, já saiu de Nise Floresta, chegou aqui, foi colocado na prisão, pregou da prisão, tudo aquilo. Graças a Deus, nossos missionários, nossos pastores não enfrentam isso. Mas aconteceu aqui, no início da pregação do Evangelho, aqui nessa cidade. Mas veja que nós temos a liberdade hoje, graças a Deus. Jesus importa. Jesus importa. Interessante que pessoas gostam de dizer: vocês são da igreja batista, vocês não creem no Espírito Santo. Cremos sim, e eu vou dizer. Por que pastor Paulo escolheu esses trechos de Lucas 9 e 10? Ele não sabia nada do que eu ia pregar. Sabia? Você não vai acreditar como combinou. O Espírito Santo combinou o que você leu para a congregação e o que eu vou pregar hoje à noite. Não é de Lucas, mas é a mesma coisa que Mateus vai dizer em Mateus capítulo 10. Vamos para Mateus capítulo 10. O que Deus disse aos discípulos. Nós já lemos em Lucas a perspectiva que Lucas tinha para dar ao seu amigo Teófilo. Mas agora nós chegamos ao Mateus. Mateus tem a mesma coisa, mais ou menos, a dizer aos judeus nas igrejas judias. Eram igrejas compostas de judeus. E ele tem uma mensagem para eles, especificamente para esses judeus. Em capítulo 10, versículo 5, nós lemos: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Assim ele introduz, como nós lemos em Lucas capítulo 9, mesmas palavras, mais ou menos. E em capítulo 11, ele diz: ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Então, nós sabemos que, então, o que nós encontramos entre capítulo 10 e versículo 5, até antes de capítulo 11, tudo isso é o que Jesus, Mateus está dizendo, que essas eram as palavras que Jesus proferiu, falou aos 12 naquela ocasião. Interessante que nós, só segurando aqui, vai para a João capítulo 14, o Evangelho de João. Você pode pensar, como é que Mateus estava assim, escrevendo todas as palavras de Jesus. Você acha assim? Não. Ele era contador. Ele não era escrivão. Mas veja o que Jesus disse aos seus discípulos no capítulo 14 de João. Versículo 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele está prevendo, Jesus disse, antes da sua morte na cruz, antes da ressurreição, antes que ele foi para o céu, diz: ora, eu tenho falado muita coisa que você nem entende. Mas quando o Espírito Santo vem, ele vai encher vocês, e vocês vão lembrar milagrosamente as minhas palavras, vocês vão recordar, vai recordar e escrever agora as minhas palavras, porque o Espírito Santo vai lembrá-los dessas palavras. Então voltamos para
Mateus capítulo 10, e vamos ver umas palavras que Jesus proferiu aos seus 12 discípulos, 12 apóstolos essa ocasião. Próximo. Nós podemos ver, interessante de ver em capítulo 10, 3 vezes a expressão, em verdade vos digo, em verdade vos digo, em verdade vos digo. Em versículo 15, Mateus 10, 15, ele diz, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E em versículo 23, lemos, quando porém vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. E aí no final, em versículo 42, ele diz, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. 3 vezes nós vimos a mesma expressão, e eu creio que essa expressão nos ajuda a entender que nós temos esse discurso de Jesus dividido em 3 partes. Versículos 5 a 15, parte 1, terminando com, em verdade vos digo. Parte 2, versículos 16 a 23, terminando em, porque em verdade vos digo. E a parte 3, de 24 a 42, terminando com as mesmas palavras, em verdade vos digo. Mateus entendeu isso, eu entendo que Jesus entendeu isso. Ele estava marcando as divisões do discurso dele. Assim. Então, vamos rapidamente ver essa primeira parte, versículos 5 a 14 especialmente. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Versículo 5 diz, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Não tomeis. Que tipo de expressão é isso? Não tomeis. É uma proibição, né? Uma proibição. E logo ele vai dizer, não entreis, que na verdade é outra proibição. Então no primeiro versículo nós temos 2 proibições nessas instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ok? Então, ele começa com 2 proibições. Versículo 6, qual é o verbo principal? Procurai. Agora nós temos uma seminarista aqui, né? Que deve ser a sabedoria que... Não, mas ela estudou. Quem estudou português? Quem pode me dizer que forma de português é procurai? É o quê? Imperativo da segunda pessoa, plural, né? Procurai. É uma ordem. A ordem. Okay? Versículo 6. O que diz? O verbo principal é pregai. Né? Versículo 6 é procurai, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. 7. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. E logo nós chegamos ao versículo 8, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 mais ordens: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. 1, 2, 3, 4, 5 naquele versículo. Então, veja bem, ele diz que ia dar instruções, ele está dando instruções, proibições e ordens. Exatamente o que você espera de uma instrução, né?
E até versículo 9, diz que não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Aí isso é uma proibição, mais uma vez. Aí, versículo 11, nós temos 2 verbos. E em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Então, nós temos mais uma vez ordens. E encontramos mais em versículos 12, 13 e 14. 12 diz assim: ao entrares na casa, saudai-a. E se com efeito a casa for digna, venha sobre ele a vossa paz. Se porém não o for, torne para vos outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Indagai, ficai, saudai-a, tenha, torne, sacudi. Todos ordens. Mais uma vez, o que você espera quando ele fala de dar instruções? Proibições e ordens. Exatamente o que nós esperamos. Agora, é interessante como ele vai terminar. Em versículo 15, né? Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, aqui mais uma vez nós vimos. Então, esses, parte 1, parte 2, parte 3. Próximo. Então, em verdade vos digo que menos de vigor haverá. Isso é uma proibição? Não. É uma ordem? Não. É o quê? É um futuro, né? Haverá algo no futuro. Haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, que é uma coisa de julgamento, que é profecia de julgamento, do que para aquela cidade. Então, já no final da primeira parte, ele mostra que ele vai mudar o tom, vai mudar a mensagem. Ele tem dado proibições, ele tem dado ordens, agora ele vai mudar para algo no futuro. E já no final da primeira sessão, da primeira parte, ele indica essa, é como se fosse uma transição para a próxima parte, que começa com o versículo 16. Mas ele diz, né? Haverá algo no futuro, uma profecia de julgamento, mas em conexão com o que ele tinha dito naquela primeira parte. Quando chegamos então ao versículo 16, então nós já vimos, né? 15, aí agora nós queremos concentrar na segunda parte, versículos 16 a 23. Então nós vimos, mais uma vez, proibições, ordens, proibição, ordens, volta só a fazer ou não fazer algo, né? Essas proibições. Não é ser, é fazer ou não fazer. Todas as proibições e ordens são de fazer algo. Ok. Versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Admito que esse primeiro verbo, sede, é uma ordem. Mas é uma ordem de ser algo. De ser algo, ser prudentes. Na primeira sessão, ele deu ordens e proibições a fazer ou não fazer. Agora é ser algo. Ser prudentes. Versículo 17. Ele diz: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Essa palavra acautelai-vos parece que deve fazer alguma coisa. Na verdade, o verbo
é mais uma vez esse negócio de ser, de não ser ansioso. Lembra-se de Filipenses capítulo 4, diz: não seja ansiosos por nada das circunstâncias ao seu redor, mas entregando em oração e ações de graças e tudo aquilo. Esse é mesmo assim. Então, ser cautelosos é uma ordem, mas veja que não é algo fazer, mas de ser. Aí também ele já começa de colocar: entregarão, versículo 17, e açoitarão, ainda versículo 17, são do futuro, coisas que vão acontecer no futuro. Nenhuma parte, na primeira parte ele falou do futuro, era ordens, era proibições de fazer ou não fazer alguma coisa. Agora mudou completamente o tom. Esse é do futuro. Esse é algo que vai acontecer. Ser assim, mas no futuro eles entregarão. Já diz assim: vos açoitarão. Versículo 18. Por minha causa sereis levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Um momento. O que Jesus disse na primeira parte? Que eles não iam para os gentios. E chegar diante de governadores e reis, onde? Em Judéia? Já muda. Está vendo como mudou? Ele está num outro contexto. Outro contexto. Um contexto depois, lá no futuro. E ele tem uma mensagem de profecia para os seus apóstolos nesse momento. Então chegamos à próxima. Versículo 19. E quando vos entregarem, que num sentido é uma maneira de referir ao futuro também, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Vos será concedido, não cuideis, mais uma vez de ser algo, não, vos será concedido no futuro. Versículo 21. 20, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará, futuro, a morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão, todos futuro, contra os primogênitos e os matarão. Ainda versículo 22. Sereis, futuro, odiados de todos por homem, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar no futuro, até o fim, esse será salvo. Está falando de quem? Está falando do futuro. Esse é o profético. Toda essa segunda sessão, de 16 a 23, é totalmente diferente do que a primeira. Primeiro era de ordens, proibições aos apóstolos naquele momento. Mas agora, ainda falando com os apóstolos, ele quer dar uma profecia para algo no futuro, mas pode ajudá-los a enfrentar o que eles vão enfrentar. Ele não está falando deles, como nós vamos ver logo. Versículo 23, a primeira parte diz: quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outro. Tudo no futuro. Não está dizendo que eles vão chegar diante de governadores e reis nesses próximos dias, enquanto estão pregando entre os judeus, não indo para a cidade de samaritanos, nem para os gentios. Não, está falando de algo lá no futuro. Quando? A chave nós achamos no final de versículo 23. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Jerusalém, Israel, até que venha o Filho do Homem. Está falando de quê? Está falando de Jesus lá no futuro, além da cruz, além da ressurreição, além de ser Ele lá no céu.
Na verdade, ele está falando da segunda vinda. Quando Jesus voltar. Quando é que ele vai voltar? Próximo. Né? Fugir, ordem. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. E mais uma vez nós temos o futuro, uma profecia de julgamento. Pois, próximo. Como havia no versículo 15, sim, havia o futuro e a profecia de julgamento, como nós vimos em versículo 23. Então, combinando, mais uma vez, nós esperamos ver essa primeira parte, segunda parte e a terceira parte depois. Vamos. Concluímos então que o trecho de Mateus 16 a 23 é profético. Jesus estava profetizando sobre um tempo bem no futuro. Perguntamos, qual era o tempo de que Jesus falava? Quando? Aí próximo. Creio que a chave está no versículo 23, quando porém vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Próximo. Já viu? Coisa assim, eu creio que os pastores vão mostrar coisas assim no futuro. Né? Aí você tem aqui a igreja. Né? Depois da igreja, nós vamos ser arrebatados. É isso que estamos esperando. Será que hoje? Pode ser. Glória, né? Vamos lá? Todos que estão em Cristo Jesus, vamos com Jesus. Se você não é crente em Jesus, você vai ficar. Por 7 anos vai ter tribulação. O que nós temos aqui. 7 anos de tribulação. Esse ciclo azul. Aí você tem a volta de Cristo. O que Jesus estava dizendo em Mateus 10, 23. Até que venha o Filho do Homem. Então, ele está falando sobre esse tempo, no final dos 7 anos, em que ele vai voltar. Então, mais uma vez. A igreja, o período da tribulação e a vinda de Cristo como os santos e os anjos aqui. Depois da batalha do Armagedon. Próximo. Então, esta palavra de profecia foi dada aos 12 apóstolos, mas não estava referindo aos 12 apóstolos. Jesus está profetizando sobre o que vai acontecer no futuro, mas tinha aplicação aos 12 apóstolos e suas vidas e ministérios. Talvez os 12 apóstolos não entenderam naquele momento que Jesus estava profetizando sobre eventos lá do futuro, mas eles entenderam que Jesus estava dando informações que podiam aproveitar nas suas vidas e ministérios naquele momento. De fato, há coisas nessa profecia que nós, da Igreja de Jesus Cristo, hoje podemos aplicar em nossas vidas e talvez ainda mais nas vidas e ministérios dos nossos missionários. Ainda essa profecia que Jesus deu a seus 12 apóstolos não aconteceu. Essas coisas que ele falou em versículos 15 digamos 16 a 23, ainda é para futuro, ainda para aquele tempo dos 7 anos da tribulação. Os 12 apóstolos, sabe aquela palavra apóstolo? Sabe, a palavra apóstolo é baseada numa palavra que no grego, apostelo, é enviar. No latim dos romanos, né, governo romano, eles tinham outro verbo, que nós temos a palavra missionário, aquele que é enviado também. Então, no sentido, o apóstolo enviado é como nosso missionário enviado. Mas durante a tribulação, ora, esse missionário não vai estar, viu? E os missionários que vocês sustentam, que estão pregando o evangelho, eles vão ficar, não, também.
Não haverá esses missionários, todos nós vamos embora. Mas Jesus vai ter outros missionários, apóstolos, que vão levar o Evangelho. E essas palavras de Jesus aqui em Mateus 10, 16 a 23, está falando deles. Eles vão chegar diante dos governadores e reis. Eles que vão precisar de confiar no Espírito Santo e dar a palavra naquele momento de dizer. Eles que vão precisar, que vão ser entregados, um pai entregando filho, vice-versa, familiares. Eles que vão enfrentar essas dificuldades. Isso não quer dizer que os apóstolos, os 12, quando depois que a igreja começou e eles espalhando e enviados para todo canto, pregando o Evangelho, experimentaram tais perseguições. E podiam lembrar as palavras de Jesus, que aqueles lá no futuro, Jesus falou deles, e eu sou como um deles agora, nesse momento. Eu sei que como Jesus está com eles, Ele estará comigo. E como Ele vai dar, o Espírito Santo vai dar palavras para eles naquele momento, que diante dos outros, também nós vamos ter também. Pode aplicar a profecia para eles, lá no futuro. Interessante que durante a tribulação, não vai ter 12 apóstolos. Vai ter quantos? 12 vezes 12 dá quanto? 144, mais 1000. E são o quê? Judeus. Apóstolos, missionários, judeus. Mas eu não quero roubar do pastor Fernando, pastor Paulo, daquele trecho. Eu vou só referir assim. Mas é profecia. E aplica para nossos missionários nas suas vidas, ministérios, ainda hoje. De versículo 16 perguntamos: já existem lobos, como existirá no período da tribulação? Sim, existiam ao longo do tempo da igreja, lobos ainda existem, e ainda muito mais durante a tribulação existirá lobos, certamente. Então devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quantas vezes nossos missionários enfrentam lobos que querem roubar as ovelhas das igrejas nos campos missionários? Devemos orar por eles, que sejam prudentes como Jesus falou aqui. Próximo. Versículos 16 a 20 falam de perseguição quando os enviados serão levados diante de tribunais, governadores e reis para testificar de sua fé em Jesus Cristo e as implicações do Evangelho. Isso acontece nas vidas dos 12 apóstolos? Sim, aconteceu, né? Mais tarde. Não nesses próximos dias. Enquanto ele foi, lembra que nós vimos em Lucas capítulo 9, ele enviou os 12, eles voltaram, deram um relatório. Depois em capítulo 10 de Lucas, ele enviou mais 70 e eles enviaram, sim. Mas mais tarde, durante a igreja, quando a igreja começou, sim, esses apóstolos e outros experimentaram. Aconteceu nas vidas dos ministérios de muitos crentes ao longo dos 2000 anos da igreja. Mas de uma maneira especial acontecerá no futuro, no período da tribulação, aos que forem enviados durante aquele tempo para testificar e pregar o Evangelho. Mas coisas semelhantes acontecem hoje nas vidas e ministérios de nossos missionários. Próximo. Recentemente, a missão Ministérios Multiculturais Maranata recebeu um casal que estão se preparando, capacitando-se para servir a Deus entre os povos muçulmanos. Primeiro casal para MMM que tem esse alvo de alcançar muçulmanos num país deles. Vai ser fácil? Vão enfrentar perseguição?
Vai precisar nas nossas orações? Vai. Viu? Vai precisar muito das nossas orações. Interessante. Eu não sabia. Ele me disse um dia: você sabe quantos libaneses moram no país de Líbano? Sabe onde fica Líbano? Para o norte de Israel. Na fronteira, na litoral também. Só para o norte de Israel, lá no Oriente, né? Um país não muito grande. Talvez do tamanho de Ceará, alguma coisa assim. Quantos libaneses moram naquele país? 4 milhões. 4 milhões. E ele me disse uma coisa que, antes de dizer o que ele me disse, deixa-me dizer alguma coisa. Vai chegar aqui 35 anos atrás, nós chegamos, Linda e eu, 35 anos aqui no Brasil, lá em Salvador. E um belo dia, logo que eu cheguei, estava indo na avenida, uma das avenidas principais lá na Pituba, e eu passei um prédio, consulado libanês. Consulado libanês? Tem tantos libaneses por aqui que merecem um consulado aqui em Salvador. O Tiago me disse: aqui no Brasil nós temos 8 milhões de libaneses, dobro do que lá em Líbano. É mesmo? Aí você pensa: por que dobro aqui? Porque eles precisavam de fugir, eram católicos e crentes em Jesus que precisavam de fugir da perseguição dos muçulmanos no seu próprio país. Por isso há 8 milhões, a maior parte católicos, ainda praticantes aqui no Brasil, e 4 milhões de muçulmanos lá naquele país. Então, ore por eles. E eles têm uma filhinha que nasceu só umas semanas atrás, no início de março. A Maria Cecília. Ela nasceu, bonitinho, né? Olha aí. Ore para nossos missionários, porque não é fácil. Eles vão precisar de lembrar as palavras de Jesus aqui de Mateus 10. Profetizando daqueles missionários lá na tribulação. E confiar que Jesus sabe. Ele sabe o que estão enfrentando. Sabia, profetizou. E assim, o Espírito Santo, a presença de Jesus estarão com eles também. E termino olhando os últimos versículos desse capítulo. Só para dar sal na boca. Sabe? Você quer levar o cavalo para a água? Coloca um pouco de sal na boca dele. Ele vai para a água. Né? Aí eu vou dar um pouco de sal na sua boca. Mateus 10, 40, 42. Quem vos recebe a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes que? Pequeninos. Eu não sei que Mateus, Tiago, João, Pedro, eram tão pequeninos. O que ele está dizendo? Ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, na verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que significa pequeninos? Não, eu creio que não está falando de crianças, não. Nós vamos aprender isso mais amanhã à noite. Então, a sal na boca é voltar para domingo à noite. E amanhã que nós vamos falar mais sobre esses pequeninos. Amanhã nós vamos falar sobre Davi e seus guerreiros.
cantando um cântico militar, profético, lá de Salmo 110. Ok? Então, isso é uma previsão, uma profecia, que Jesus não voltar ainda hoje, da manhã, nós vamos falar sobre esse cântico militar profético de Salmo 110, e amanhã à noite nós vamos falar mais sobre os pequeninos, que Jesus estava referindo no final de capítulo 10, ok? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, nós agradecemos a Ti por Tua palavra, a palavra de Jesus para nós, essa profecia, que nem estava falando sobre aqueles 12 apóstolos, nem sobre os muitos missionários, pregadores da Tua palavra, que muitas vezes enfrentando perseguição ao longo dos anos, mas aplica a nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse encorajamento que o Senhor deu através da profecia, que nós sejamos fiéis como os Teus enviados apóstolos missionários durante a tribulação vão ser fiel também. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, que oramos. Amém.